Diga meu amigo, diga minha amiga, legal que você esteja aqui, não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sempre muito bem informado. Na primeira entrevista coletiva virtual, é verdade, de 2022, o técnico Rogério Ceni soltou o verbo. Ele falou sobre o reforço que ele tanto queria e não veio, falou sobre a mudança tática que ele deve fazer no time e falou muito mais que isso. Falou do centroavante que não está nos planos e que não foi culpa dele a prorrogação de contrato desse atacante. É sobre isso tudo que a gente vai falar a partir de agora. Vamos lá. Não é segredo para ninguém, Rogério Ceni deixou isso muito claro, exaustivamente, nas últimas entrevistas coletivas, ainda de 2021, e também na primeira coletiva de 2022. Um atacante veloz que jogue pelas pontas. Era isso que ele sonhava para o time, para poder montar o time. Esse atacante não veio, então o Rogério Ceni, na entrevista coletiva, a primeira desta temporada, ele falou sobre isso. Falou dos nomes que o São Paulo tentou, alguns que a gente sabia, outros que a gente nem imaginava, e falou também sobre o jovem Caio, que disputou a última Copa São Paulo de Futebol Júnior e que deve ser uma das opções para o Rogério Ceni armar o time do jeito que ele imagina. Vamos lá, Rogério Ceni falando sobre essa questão. O Caio é uma das opções, está treinando com a gente, deve ficar, apesar dos seus 17 anos só, mas é um jogador que a gente quer trabalhar, porque viu o potencial nele nessa Taça São Paulo. Já se apresentou assim que acabou a competição, que infelizmente acabou mais cedo a competição, todos esperavam o São Paulo na final. De fato, esse jogador de velocidade pelo lado esquerdo, que eu imaginava, realmente nós não conseguimos contratar. Algumas opções, né? Nós tivemos o Douglas aí, que a direção tentou, não conseguiu. Depois o Soteldo também, eram negociações realmente muito difíceis nesse momento para o São Paulo. E dois jogadores que eu achei que seriam interessantes, um mais difícil, que é o Luiz Henrique, que eu gosto muito, que hoje está com o Sampaoli, e o outro que eu gosto é o David. Esses jogadores, infelizmente, nós não conseguimos realizar as negociações desses jogadores, então a gente muda um pouco o estilo de jogar, muda um pouco o estilo de jogo, para se adaptar com as peças que tem aqui. E tenta, logicamente, dentro da base, ou conta a volta do Toró, a subida do Caio agora para o profissional, Marquinhos tentando ficar mais maduro, a gente vai tentar encontrar um jogador que substitua esse que nós não pudemos trazer no momento para o São Paulo. Algumas coisas chamam a atenção nessa declaração do Rogério Ceni. Primeiro, com relação aos nomes desses jogadores que poderiam fazer a função que ele imaginava e que ele desejava para a montagem do time. O Soteldo, a gente já soube, não deu certo com o Toronto do Canadá. O Douglas Costa, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Grêmio, também a gente sabia. O David do Fortaleza foi um nome que a gente também chegou a imaginar no meio dessa busca por opções que atendessem à necessidade, sem descobrir a questão financeira do clube, sem deixar descoberto o caixa do São Paulo, que está muito complicado. Mas ele também citou um outro nome, o jovem Luiz Henrique, de 19 anos de idade, que ele falou que joga com o Sampaoli e está no Olympique de Marseille. Também não deu certo o nome do Luiz Henrique. Mas principalmente chamou a atenção, o Rogério Ceni, até onde eu me lembro, não tinha dito sobre isso. Ele falou nessa primeira entrevista que a gente acompanhou aí, de mudar o esquema de jogo em função das peças que ele tem na mão. Afinal de contas, eu já estou literalmente careca de saber que esse é o trabalho do treinador. Então, se ele está olhando para esse lado, é sinal de que a mentalidade do Rogério Ceni está mais aberta para essa possibilidade. Então, ele deve mudar o esquema de jogo. Será que é isso? Será que o São Paulo vai adotar um outro esquema para essa temporada, sem essa peça que ele tanto queria? Diz aí, Rogério.
Com relação a não ter a peça de lado que eu queria, muda-se um pouco o sistema. Eu pretendo utilizar muito mais a linha de 4 do que a linha de 3 zagueiros, jogar com linha de 4. Devido a não ter esse jogador de lado de força ainda, ou não ter encontrado nem na contratação, e ainda não ter desenvolvido um jogador para essa função, talvez mude um pouco o sistema de jogo do 4-2-4, como nós jogávamos, ou pretendíamos jogar muitas vezes. E pretendo utilizar a força física dos atletas para compensar contra alguns times que têm mais opções, mais jogadores diferenciados, número maior de jogadores diferenciados. Nós vamos tentar competir cada vez mais com adversários. Por isso que jogadores, né, como o Alisson é importante, como o Sara é importante, Patrick em forma é muito importante, enfim, dentre Nicão ajuda muito, mas é um outro time numa outra formação que é o que permite até o momento a gente construir. Mas a principal mudança talvez desse ano para o ano passado seja uma tendência maior em linha de 4 do que linha de 3. Diante disso tudo, será que o Rogério Ceni diz para a torcida: esqueça, nessa temporada título nem imaginar? Será? Ou dá para imaginar? Qual a perspectiva futura? Não tão distante, um futuro próximo. Diz aí, Rogério. No próximo ano, por exemplo, há chance de uma renovação maior ainda de jogadores mais jovens vão estar mais maduros, o time talvez esteja, o clube, desculpa, esteja numa condição financeira melhor, acredito, para o ano que vem do que para esse ano, mas isso não nos dá o direito de jogar fora qualquer expectativa de título. O torcedor, ele vive desse sonho, vive das conquistas, né? O torcedor, a gente ganha. Eu lembro na nossa época, quando ganhava títulos e títulos, como crescia a torcida do clube, né, naquele momento, né, e nós temos que voltar a tentar fazer isso. Eu vejo ainda alguns times à frente do São Paulo no Brasil, alguns times com mais elenco, maior número de jogadores para determinadas posições, com reposições do mesmo nível, com maiores investimentos, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor dentro das condições que são oferecidas para a gente aqui. Vamos tentar brigar por cada vitória que for possível. De todas as declarações, cerca de meia hora conversando com os jornalistas, chamou muito a atenção uma declaração do Rogério Ceni com relação ao atacante Pablo, que não vai ser usado nesta temporada, que teve opções para sair e até agora a coisa não aconteceu. O Rogério Ceni em 2021 foi muito criticado por usar o atacante Pablo em uma partida. Isso porque havia um gatilho. Se ele, o atacante Pablo, atingisse um certo número de partidas na temporada, ele teria automaticamente um aumento salarial, como teve, e também a prorrogação do contrato por mais uma temporada, como também aconteceu. O contrato dele, mesmo sem ele ser usado, esse é o plano da diretoria e também da comissão técnica para 2022, o contrato dele vai até 31 de dezembro do ano que vem. Rogério Ceni explicou e esbravejou sobre essa questão. Foi contundente. Veja só. Pablo, um jogador interessante. Se não fosse, o São Paulo não teria adquirido seu passe, né? Diante do Atlético Paranaense. Talvez ele não tenha performado aqui não comigo, mas durante o espaçamento de tempo que ele esteve aqui com outros treinadores, né? Essa é uma decisão, acho que já foi passada para vocês, que é uma decisão mais institucional. O Pablo tem um contrato, são valores expressivos. Eu acho ainda que o Pablo tem tudo para jogar bem em outras equipes. Eu acho que isso foi um momento, talvez não deu certo aqui. Lembrando que o gatilho ele dispara por quem confecciona o contrato, não por quem escala o jogador em uma partida. Porque outros treinadores passaram aqui e ele precisava de 40 para o gatilho disparar. Usaram ele em 39. Então não sou eu que usei ele em uma partida que dispara o gatilho. Quem dispara o gatilho é quem faz mal o contrato. Quem redige mal um contrato, ou não sei qual o motivo, eu não sei nem quem foi que redigiu esse contrato, mas quem redige o contrato é que dispara o gatilho. Não é o treinador que usa um jogador que dispara o gatilho salarial ou de tempo de contrato dele. Não é o treinador que usa ele um jogo que é o culpado. E sim, quem redige o contrato escolhe a maneira como esse jogador vai ser remunerado. E nem estou falando se ele merece ou não, isso eu não
não julgo dessa maneira. Acho que são bons jogadores que, infelizmente, o Pablo caso um deles, que não performou o esperado aqui, mas sempre treinou de forma correta, sempre foi bom profissional, ao menos comigo aqui, sempre foi muito bom profissional. Pois é, um resumo rápido de meia hora de conversa do técnico Rogério Ceni com os jornalistas, primeira entrevista de 2022. Eu gostaria da sua opinião. O Rogério Ceni abrindo a possibilidade de mudar o esquema de jogo, já que ele não terá um atacante veloz pelas pontas, que era o planejamento original dele. O que você achou disso? O que é que você achou dele falar da questão do Pablo, do gatilho que foi disparado, do contrato que foi assinado? Ele até deixou meio, entre aspas, ali, não sei com que intenção. Será que ele não sabe ou foi politicamente correto? Deixa aí a sua opinião, o seu comentário. O São Paulo estreia na temporada 2022, primeiro jogo nesta quinta-feira, 9h30 da noite, contra o Guarani, jogando em Campinas. Primeira rodada do Campeonato Paulista. O São Paulo defendendo o título, já que foi campeão na última temporada. Tá bom, pessoal? É um resumo rápido do São Paulo. Eu volto com vocês aí. Até a próxima e logo tem um outro vídeo. Na medida do possível, eu vou ler e analisar e, de repente, comentar em cima dos comentários de cada um de vocês. Tá bom? Obrigado pelo carinho. Continue com a gente aí. Tchau.